Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o FII Infra, mais um FII Infra aqui no canal, estreando aqui no canal. Esse pode ter vários nomes, você chama como quiser, CDI, CD2I, CDII, CDI, vários nomes pode chamar, mas a gente vai chamar aqui ele só de CDI, o FII Infra da Sparta, que é focado no CDI, por isso que o nome dele é CDI, porque é CDI Infra, né? Basicamente é isso. Então antes de começar a leitura do relatório propriamente dito, a gente vai passar para vocês alguns números importantes sobre esse FII Infra. No momento, o valor de mercado da cota dele é R$ 108,17. Como o valor patrimonial dele é R$ 106,63, ele está com P sobre VP de 1,01 atualmente, o que coloca ele com 1% de ágio em cima do valor patrimonial, o que é um ágio ok para FII Infra, porque a maioria mesmo está com ágio. Se você quer entrar no mundo de FII Infra, só não vai pagar ágio em algumas raríssimas exceções de fundos que ou são mais desconhecidos, tem uma gestora menor, são fundos menores, ou estão distribuindo dividendos baixos. Basicamente é isso. Quando são aqueles que já têm algum destaque numa gestora mais conhecida, mais famosa, que não é tanto o caso da Sparta, mas ela já está virando uma referência, principalmente em termos de FII Infras, porque ela já tem dois. Eu acho que é a única gestora que tem dois FII Infras, juntos com o Itaú, praticamente. Porque o Itaú tem o da Kinea, o Cadif, e tem o Infra, que é do Itaú propriamente dito, mas são dois fundos geridos pelo Itaú, basicamente, porque a Kinea, que é a dona do Cadif, pertence ao Itaú. Então, basicamente, é a Sparta e o Itaú, que tem dois FII Infras. O resto não tem. Então, como eu tô falando, ele já tem uma certa fama, digamos assim, a gestora, os fundos, e por isso se valorizam mais. Esse fundo foi confuso a questão de encontrar a quantidade de dividendos distribuídos. Por quê? No Status Invest, ele distribuiu 9 meses. Basicamente é isso. Já no Investidor 10, mostra 10 meses. Mas a gestora já mostra um ano completo de distribuição de dividendos. Eu vou confiar mais na própria gestora. E por causa disso, a gente tem um dividend yield baseado nos próprios dados da gestora de 14%. Meus amigos, isso torna o CDII simplesmente o número 1 em dividendos. Eu até tinha colocado semana passada o BDIF como número 1, mas é o CDI que está em primeiro lugar. Vamos chamar CDI para facilitar, né? É por pouco, mas ele está em primeiro lugar. Até porque lá no site do Investidor 10 está errado o valor do dividend yield, e lá eles separam o CDI dos outros FII Infras. Eu não entendo por quê. Isso aí atrapalha, confunde. Deixa ele separado lá como se não fosse FII Infra. Então nem que ele tivesse na primeira posição, como ele separa, eu não teria visto. Eu só percebi isso ontem quando eu estava fazendo a pesquisa para lançar o vídeo. Atualmente o fundo possui um patrimônio líquido de 157 milhões. Só que ele acabou de lançar a quarta emissão nesse mês de fevereiro. Então tá tendo a emissão do fundo e ele tenta captar 200 milhões. Ou seja, ele tem 157 milhões de patrimônio e quer captar 200 milhões. Mais ou menos a mesma jogada que o Juro 11, o irmão dele da Sparta, fez. Porque o Juro 11 tinha mais ou menos 500 milhões de patrimônio, fez uma emissão de 600 milhões, ou seja, acima do valor do próprio patrimônio líquido que existe atualmente. Ou seja, ele pretende mais do que dobrar de tamanho. Então, se ele captar todos os 200 milhões que ele pretende, ele vai ficar um fundo de praticamente 400 milhões, cerca de 360 milhões, o que já vai deixar ele num patamar de FII Infra de tamanho intermediário, digamos assim, vai deixar de ser um FII Infra pequeno. No momento, apesar dele ter apenas 3.628 cotistas, 10 vezes menos cotistas basicamente do que o irmão dele, o Juro 11, que tem 37 mil cotistas, mesmo assim ele tem uma liquidez boa, de 1,26 milhões. Normalmente os fundos, qualquer um, quando tem uma quantidade baixa de cotistas, a liquidez é baixa, é abaixo de 1 milhão mais ou menos, e ele já ultrapassou a barreira de 1 milhão e 200 mil, o que é uma boa liquidez, mas nada de excepcional, só considero boa mesmo a partir de pelo menos 2 milhões. Ele ainda tá tentando chegar, mas pode ser que se ele dobrar o tamanho, ele já passe dessa liquidez acima de 2 milhões, como é a do irmão dele, o Juro 11. Nesse mês agora de fevereiro, ele tá pagando hoje sexta-feira, mas esse vídeo só vai ao sábado pela manhã, ele tá pagando hoje R$ 1,22, o que nos dá um dividend yield do mês de 1,12%, o que é um dividend yield bom, muito bom até, para fundo de papel, que basicamente todos os FII Infras são fundo de papel, só que baseado em debêntures, né? É diferente lá dos FIAGROS, que são baseados em CRAs, e dos fundos imobiliários papel são baseados em CRIs. E para terminar esses detalhes, antes de começar a leitura do relatório propriamente dito, completando que ele tem 74 ativos na carteira fora caixa, ou seja, ele já está bastante diversificado, apesar dele ser um fundo relativamente pequeno. Normalmente quando os fundos são pequenos, eles têm tipo
assim, 20 ativos, 30 ativos no máximo, né? Normalmente é 20 ou menos até. E ele já tem 74, ele tá com a quantidade próxima de ativos do próprio irmão dele, que tem mais de 70 também. Um número bem próximo, por sinal. Como a gente nunca fez nenhuma leitura do CDI, ele tá estreando aqui no nosso canal, a gente vai trazer alguns detalhes que eu normalmente só trago uma vez. Vamos trazer agora e depois a gente vai sempre indicar para vocês verem esse vídeo anterior. E seria exatamente essa parte aqui das características do fundo. O código na B3 a gente acabou de já falar, falou várias vezes, CDI 11. O nome dele é Sparta Infra CDI FIC Infra. Ele teve início na nossa bolsa no dia 17 de fevereiro, ou seja, amanhã, sábado, ou seja, quando sair esse vídeo estiver saindo, ele tá completando um aninho na bolsa, apenas um aninho. O irmão dele já tem 2 anos e 2 meses, basicamente. Também não é muito velho. Esse aqui é mais novo ainda. Possui uma taxa de administração de apenas 1% e não possui taxa de performance. O administrador é o BTG Pactual e a gestora é a Sparta, como a gente falou. E a rentabilidade alvo dele, que ele pretende trazer para o investidor, é uma taxa de CDI mais 2%. Lá no Juro 11, o irmão dele é baseado na NTNB, mais precisamente no IMAB 5, que é uma variação da NTNB. Lá é NTNB mais 2% e aqui é CDI mais 2%. É por isso que ele está trazendo mais retorno atualmente do que o irmão dele. Por quê? Taxas do CDI ainda estão altas, estão diminuindo aos poucos e ele pegou um ano de taxa alta, basicamente. Principalmente meses iniciais dele. Foram 6 meses com CDI lá em cima, que só começou a reduzir em agosto do ano passado. Então, por isso, por causa desse tempo dele na bolsa, é que ele tem, nesses últimos 12 meses, um dividend yield do ano maior do que o irmão dele, o Juro 11. A tendência é que equilibre agora com essa queda do CDI e com essa crescente que a gente está ultimamente do IPCA, né? Que reflete na NTNB. Partindo aqui para a leitura do relatório propriamente dito, a gente vê que nos últimos meses ele distribuiu bem, apesar dele variar muito, né? A distribuição dele, ó. Você vê que em agosto 1,19, depois 1,12, 1,22, 1,16, 1,13, 1,22. Você vê que apesar da queda da taxa Selic, que afeta o CDI, ele continua distribuindo bem, oscilando, mas sem a gente notar claramente que tem essa queda no CDI. Até você ver que nesse último mês de janeiro, que vai ser pago agora, como eu falei hoje, ele distribuiu 1,22, igual que ele distribuiu em outubro e mais do que ele distribuiu em agosto, quando começou a cair a Selic. É até estranho isso. E a gente não pode nem ver isso na DRE, porque assim como no Juro 11, a Sparta não gosta de divulgar DRE. Eu acho que deveria divulgar, e principalmente uma DRE de caixa, né? Pra gente ver mais claramente como é que tá a entrada de dinheiro e a saída de dinheiro, o fluxo de dinheiro no caixa do fundo, mas a gente não tem nenhuma DRE, nem de caixa, nem de competência. A gente fica totalmente perdido por que tá acontecendo essa oscilação. Tem a questão da marcação de mercado das debêntures, que age nesse aumento e nesse valor da distribuição de dividendos, mas seria bom que a gente tivesse uma DRE para a gente verificar esses detalhes, mas infelizmente não tem. A gente vê que o valor da cota patrimonial no encerramento do mês, desse relatório de janeiro, que se refere a esses pagamentos que estão sendo feitos hoje, no mês de fevereiro, estava R$ 105,02, e no momento que eu estou gravando o vídeo, está R$ 106,63, subiu, como eu falei, dependendo da marcação de mercado, sobe e desce o valor patrimonial da cota. Cerca de 16 dias atrás, a diferença está de R$ 1,61. O valor de mercado da cota no fechamento desse relatório é R$ 107,67 e agora está R$ 168,17, cerca de 50 centavos apenas de diferença. E o spread de crédito na carteira está 1,7%, exatamente o que dá o carrego de CDI mais 1,7%, mas o fundo foca em CDI mais 2%, ou seja, está abaixo do spread que o fundo pretende alcançar, que seria o normal dele, está um pouco abaixo, cerca de 0,3%. E a quantidade de cotistas do fundo, quando fechou esse relatório, era 4.127, mas como eu falei para vocês, no momento é 3.628, ou seja, teve uma perda aí de cerca de 500 cotistas. Pode ser que tenha alguns que não tenham gostado da questão da emissão e acabaram vendendo as cotas. Essa variação na questão do valor da cota tem a ver também com essa emissão. O valor está muito próximo, né? Às vezes fica mais difícil captar, principalmente com o pessoal que é investidor não institucional, né? Não é um grande investidor. Eles normalmente não gostam de comprar quando está no valor próximo do valor de mercado. Principalmente porque não é só o valor de mercado que o fundo normalmente cobra na emissão. Ele cobra o valor de mercado mais uma taxa que normalmente ultrapassa o valor de mercado. Vamos aos comentários do gestor referente ao mês de janeiro. A gente vê que o fundo comprou mais 2 debêntures da CAGES da Via Brasil, como eu disse no relatório do Juro 11, a CAGES é a companhia de saneamento de água e esgoto aqui do meu estado, e a Via Brasil BR 163. Comprou essas 2 novas emissões e aumentou as exposições na Metro Rio, na Parintins, que ele também fez esse aumento de exposição lá no Juro 11, nesse mês de janeiro, e da Enalta. Fora essas novas aquisições e aumento dessas exposições, eles diminuíram, ou seja, reduziram
reduziram a exposição na CLI, na VIX, na Hidrovias do Brasil e na TIM, e zerou a posição que ele tinha na Equatorial. Então, com tudo isso, o spread reduziu de 1,9% ao ano. O spread é a diferença do crédito, né? É CDI mais 1,9 e agora está CDI mais 1,7, como a gente acabou de ver. E aqui ele fala também da quarta emissão, que a gente já citou, que ele tenta captar cerca de 200 milhões, praticamente mais do que dobrando, se ele conseguir captar todo esse valor emitido, mais do que dobrando o tamanho do patrimônio líquido do fundo atualmente. Pronto, pessoal, aqui a gente vê todas as distribuições feitas pelo fundo desde o início da existência dele. Então aproveito para corrigir aqui, né, que eu falei que ele tinha distribuído já um ano, segundo o próprio gestor, e não, foram 11 meses. Mas é porque, com uma coisa muito confusa, lá no Status Invest, se eu não me engano, são 9 meses que tem lá. Se eu não me engano, no Investidor 10 são 10 meses, e os valores que tem no Status Invest são diferentes do Investidor 10 e são diferentes do valor total que tem aqui, de R$ 15,25 distribuídos durante esses 11 meses. Apesar do fundo estar completando um ano, ele fez apenas 11 distribuições de dividendos. A próxima, quando desse um ano, ele só vai anunciar no final de fevereiro, que vai ser pago apenas em março. Ele distribuiu 11 meses, e mesmo tendo um mês a menos de distribuição nos últimos 12 meses em relação ao juro 11, ele está com dividend yield maior. O juro 11 está 12 e alguma coisa, e ele aqui já está 14. Ou seja, provavelmente no próximo mês abre mais um pouquinho essa diferença. Deve ultrapassar a barreira dos 2% ao ano, mas com a tendência, como eu falei para vocês, que com a queda da Selic, essa diferença entre o juro 11 e o CDI acaba se reduzindo. E eu queria que você aproveitasse e me dissesse aqui nos comentários, você possui o CDI na sua carteira de FIINFRA, tem o juro 11, por exemplo, ou tá pensando em colocar? Me diga aqui nos comentários pra gente trocar essa informação, trocar figurinhas aqui. E meu amigo, se você não é inscrito, meu amigo, não perca mais seu tempo, se inscreva agora, deixa aquele likezão, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível. Assim que sair, você assiste pra gente tentar bater a meta. Esse vídeo aqui tem que trazer pelo menos 250 views pra gente trazer a leitura do relatório de fevereiro, que trata dos rendimentos pagos em março, no início do próximo mês também. Caso não aconteça isso, felizmente a gente não vai trazer a leitura do relatório, então tem que bater 250 views. Se você quer isso, me ajude deixando seu comentário, deixando seu like e assistindo os vídeos o mais rápido possível pra gente conseguir bater essa meta. Aqui temos a carteira do fundo. Ao contrário lá do juro 11, que além das debêntures tem duas letras financeiras de um banco e de uma empresa de crédito, aqui só tem debênture, é 100% debênture. Aqui no lado temos o tipo de ativo, que é debênture no caso. A gente tem o nome do devedor, lembrando que ele tem um pouquinho de dinheiro em caixa também. Aqui temos os ratings também. Você vê que, assim como o juro 11, praticamente todos os devedores deles têm rate, o que é bom, que mostra que o fundo é mais seguro, é mais high grade ainda. Até por isso que a taxa de spread dele é relativamente baixa. Aqui ele mostra só o spread, no caso, o CDI mais tanto que o devedor está pagando. Você vê que tem alguns, como a Braskem, que topam, exatamente porque não está muito legal a Braskem, concordam em pagar um spread de CDI mais 6%, taxa cobrada por fundo high yield, que normalmente só a empresa que está com algum problema que topa, mas ela tem um rate AAA, né? Mas a gente sabe que a Braskem não está muito legal, porque ela está tendo um problema lá em Alagoas, que provavelmente vai ter que distribuir e pagar muitas indenizações lá em Alagoas. Mas fora essa taxa aqui muito alta da Braskem, você vê que o resto é tudo baixo, né? Tem essa aqui 4,1 também, né? Mas o resto é 1,6, 2, 1. Taxas baixas, bem controlada, coisa de fundo high grade mesmo. Essa aqui, por exemplo, só 0,7, muito baixa, né? Essa aqui também, só 0,7, CDI mais 0,7, CDI mais 0,5, ou seja, é praticamente só o valor do CDI e mais um spreadzinho mínimo, né? Só para dizer que tem um spread. E aqui do lado você vê os patrimônios líquidos atrelados a cada um dessas debêntures. Agora tem a questão que às vezes ele tem alguns devedores com mais de uma debêntures. Por exemplo, a EGEA tem várias vezes lá no juro 11. Aqui também, ó. A EGEA uma vez, a EGEA duas vezes. Pode ser que tenha mais a EGEA na próxima página, que são 74, a gente tá vendo só 34. Vai ver mais, ó. Eco Rodovias duas vezes aqui, Comerc duas vezes também, e por aí vai, né? A gente vai ver que se for procurar, vai ter devedores com mais de uma debênture. E se você quiser fazer as contas, você teria que somar uma por uma aqui, ó. Por exemplo, a TIM tem essa aqui de 4,4 e tem outra aqui, né? Por exemplo, 1,3. Só aí já nos dá mais do que 5%. Mas eu creio que não tem nenhum devedor com aqueles níveis de dívida muito alto, 10% do patrimônio líquido. Provavelmente não. Vamos continuar a mostrar a composição da carteira para vocês. Mostrando, ó, tudo debênture, que o nome da companhia. Olha aqui, mais a EGEA, como eu falei para vocês. Não sei se somar todas as AEGEA vai dar muito. São 5 da EGEA até agora, né? Os rates, você vê que é tudo com rate, não tem nenhuma sem rate. E os patrimônio líquido atrelado a cada um desses devedores. E aqui para fechar, nós temos os últimos ativos, incluindo o caixa, que ele tem 9% em caixa aqui.
E você vê que tem mais 2 AEGEA. Se eu não errei as contas, são 7 debêntures da AEGEA. E aqui ele mostra o spread final. Então a alocação por setor da carteira do fundo, fora o caixa, é 20% em geração de energia, também lá no juro é mais geração de energia, 16% saneamento, exatamente a mesma ordem, geração de energia e saneamento. Aí em terceiro lugar, logística, rodovia e telecom. Se eu não me engano, no juro 11, telecom está em terceiro. E eu acho que tem a óleo e gás em quinto lugar, se eu não me engano. Ou seja, é um pouquinho diferente, mas esses dois primeiros aqui são exatamente as mesmas posições do juro 11. E você vê que o fundo aqui, por tipo de ativo, é basicamente um fundo todo de debêntures, com exceção desse valor que ele tem em caixa. E lá no juro 11 tem um pouquinho de letra financeira, mas é pouco. E aqui a gente vê que basicamente todos os devedores têm rate. Diferentemente lá do juro 11, que tem um pouquinho, mas é muito pouco, é tipo 1% da carteira de devedor sem rating. Seria esse SR aqui. Todos os devedores dele têm rate, ou rating A ou rating B. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, meu amigo. Não perca mais seu tempo. Deixa aquele likezão que é importante pra gente bater a meta de 250 views para trazer novamente a leitura do relatório do mês de fevereiro, no início do mês de março, aqui do juro 11. E também não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível e assistir assim que sair, para aumentar também esse engajamento e com isso aumentar a quantidade de views. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!